Por que Deus criou Adão? Descubra a resposta neste emocionante vídeo sobre a história bíblica do primeiro homem. No princípio havia apenas terra bruta, um jardim ainda sem guardião, e então Deus se inclina ao pó da terra e molda com as próprias mãos uma forma frágil, mas cheia de promessa. Quando sopra em suas narinas, aquele barro se torna pele e sangue, consciência, nasce Adão. Mas a história nunca foi apenas sobre ele. O ato de sua criação acende uma pergunta que ecoa até hoje: para quê? Adão recebe o jardim, não como dono absoluto, mas como cuidador. Dá nomes aos animais, aprende o peso da liberdade, descobre que viver é também escolher. Seu existir é um convite a olhar para além do instinto e perguntar-se qual é o sentido de estar aqui. Assim, a narrativa de Adão se transforma em espelho. Ele não é só o primeiro, mas o protótipo de todos nós. O sopro de vida que o ergueu é o mesmo que pulsa em cada ser humano. Por isso, cada vez que alguém pergunta por que Deus criou Adão, no fundo está perguntando qual é o propósito da humanidade. E a resposta não vem pronta. Ela se constrói, geração após geração, na forma como vivemos, cuidamos, amamos e buscamos. Somos transportados para o momento mágico em que Deus, o Criador de todas as coisas, se inclina sobre a terra bruta com suas mãos poderosas. Ele começa a moldar com cuidado e amoroso esmero uma forma única. O barro toma a forma de um ser humano frágil e cheio de promessas. Cada detalhe é esculpido com perfeição divina. Cada curva e cada linha são planejadas com maestria. E então, no ápice desse ato criativo supremo, Deus sopra suavemente nas narinas da figura de barro. Nesse instante sublime, o simples barro se transforma em carne viva, sangue pulsante e consciência. Desperta, nasce Adão, o primeiro homem, obra-prima da criação divina. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele desperta para um mundo novo e repleto de maravilhas. Diante de seus olhos, o jardim paradisíaco se revela em toda a sua exuberância: árvores frondosas, flores coloridas, riachos cristalinos. Cada detalhe da criação divina é uma manifestação do amor e da generosidade de Deus. Adão sente a brisa suave acariciar seu rosto pela primeira vez, ouve o canto dos pássaros ecoando pela mata e experimenta a sensação única de estar vivo. Compreende que é parte integrante desse cenário magnífico e que tem a responsabilidade sagrada de preservar e cuidar desse paraíso terreno. O despertar de Adão para a beleza e complexidade da criação divina é um momento de profunda conexão com o Criador e uma revelação do propósito sublime que lhe foi confiado. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele desperta para sua missão como guardião do jardim. Deus confia a Adão a responsabilidade de cuidar não apenas das plantas e animais, mas também de preservar a harmonia e equilíbrio da criação. O primeiro homem é orientado pelo Criador sobre a importância de zelar pela natureza, respeitar cada ser vivo e manter a ordem estabelecida no Éden. Adão aprende que seu papel vai além de desfrutar das belezas do jardim. Ele deve ser um cuidador atento e amoroso, garantindo que todas as criaturas vivam em paz e prosperidade. Assim, o simples ato de Adão receber o jardim como guardião revela não apenas sua conexão com a criação divina, mas também sua missão fundamental de preservar e proteger o dom precioso que lhe foi confiado. Após Adão ser formado do pó da terra e receber o sopro divino que lhe deu vida e consciência, ele é conduzido por Deus a uma jornada de descoberta e aprendizado. Ao dar nomes aos animais que habitam o jardim, Adão não apenas exerce sua criatividade e inteligência,
mas também mergulha na essência de cada criatura. Cada nome pronunciado por seus lábios revela uma conexão única com a natureza e um entendimento mais profundo sobre a diversidade da vida. Ao perceber as características singulares de cada animal e atribuir-lhes um nome significativo, Adão compreende que a liberdade está intrinsecamente ligada à responsabilidade. Ele aprende que suas escolhas têm impacto não apenas em sua própria existência, mas também na harmonia do mundo ao seu redor. A experiência de dar nomes aos animais é um marco na jornada de autoconhecimento de Adão e o prepara para os desafios e bênçãos que ainda estão por vir em sua trajetória como guardião do Éden. A existência de Adão levanta a questão fundamental que ecoa através dos tempos: qual é o propósito da vida humana? Ao contemplar a criação ao seu redor, Adão se vê imerso em um mundo de beleza e complexidade, onde cada planta, animal e elemento natural parece ecoar a grandeza do Criador. O primeiro homem se questiona sobre sua própria natureza e o motivo de sua existência no jardim paradisíaco. Ele percebe que sua presença não é acidental, mas parte de um plano divino maior, uma teia intricada de propósitos interligados. A busca por significado e propósito torna-se uma jornada interior profunda e transformadora para Adão, que anseia compreender seu papel não apenas como guardião do Éden, mas como ser humano dotado de livre-arbítrio e potencial. Ilimitado assim, a pergunta por que Deus criou Adão ressoa não apenas como um enigma do passado, mas como um convite eterno à reflexão sobre o sentido último da existência humana. Adão se torna o espelho da humanidade. Somos todos feitos do mesmo sopro divino. Cada fibra do ser de Adão ecoa a essência de cada ser humano que veio depois dele. Ele representa não apenas o primeiro homem, mas o protótipo de toda a humanidade, carregando em si as potencialidades e fragilidades que nos definem como seres criados à imagem e semelhança de Deus. O sopro de vida que animou Adão é o mesmo que pulsa em cada um de nós, conectando-nos em uma teia invisível de existência compartilhada. Ao olhar para Adão, vemos não apenas um indivíduo isolado no tempo e no espaço, mas um elo vital que nos une a ele e a todos os nossos antepassados. Sua história se entrelaça com a nossa. Sua jornada se reflete na nossa própria busca por significado e propósito. Assim, ao nos depararmos com a pergunta por que Deus criou Adão, somos convidados não apenas a contemplar o passado distante, mas a reconhecer em nós mesmos o eco eterno desse ato primordial de criação. Mergulhamos no profundo significado por trás da criação de Adão por Deus. O ato divino de moldar o primeiro homem a partir do pó da terra e soprar nele o fôlego da vida revela não apenas a habilidade criativa do Criador, mas também sua intenção amorosa de estabelecer uma relação íntima com sua criação. Ao criar Adão à sua imagem e semelhança, Deus compartilha com a humanidade uma centelha de sua própria divindade, conferindo-lhe dignidade, propósito e responsabilidade. A existência de Adão não é apenas um acaso ou um mero acontecimento, é parte de um plano maior e mais profundo que se desdobra ao longo da história humana. Assim, quando nos questionamos por que Deus criou Adão, somos convidados a contemplar não apenas a origem da humanidade, mas também a grandiosidade do amor e da sabedoria divina que nos envolve desde o princípio dos tempos. Adentramos no âmago da questão que ecoa através dos séculos: por que estamos aqui? A existência de Adão não é apenas fruto do acaso ou de um capricho divino, mas parte de um plano intricado e sublime traçado pelo Criador. Cada detalhe da criação, desde o soprar do fôlego da vida até a confiança do jardim, aos cuidados de Adão, revela a profundidade do amor e da sabedoria divina.
A presença do primeiro homem no Éden não é apenas uma coincidência geográfica, é o início de uma jornada espiritual e existencial para toda a humanidade. Ao nos questionarmos sobre o propósito da criação de Adão, somos convidados a refletir sobre nossa própria existência e conexão com o plano divino. Nossas vidas são entrelaçadas com a história de Adão. Nossas escolhas ecoam as dele, e nossa busca por significado reflete a perene indagação sobre o sentido último da vida humana. Assim, ao contemplar a pergunta por que Deus criou Adão, somos levados a mergulhar nas profundezas do mistério da existência e descobrir o propósito eterno que nos guia desde os primórdios dos tempos. Mergulhamos mais fundo na questão do propósito humano, enquanto Adão representa o início da jornada da humanidade. Cada um de nós carrega consigo a centelha divina que nos conecta à criação. Nossas vidas não faz parte de um plano maior e mais complexo, traçado pelo Criador. Assim como Adão foi chamado para cuidar do jardim e dar nomes aos animais, somos desafiados a descobrir nosso papel no mundo e a agir com responsabilidade e amor. Cada escolha que fazemos, cada palavra que pronunciamos, ecoa na eternidade e contribui para a construção de um mundo melhor. O propósito da humanidade não é apenas existir, mas viver de acordo com os princípios divinos de justiça, compaixão e verdade. Ao refletirmos sobre por que Deus criou Adão, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o verdadeiro significado de nossa presença neste mundo extraordinário. Adentramos no âmago da questão que ecoa através dos séculos: qual é o propósito último da humanidade? A história de Adão não é apenas um relato distante do passado, mas uma narrativa viva que ecoa em cada batida de nosso coração. Assim como Adão foi formado do pó da terra e recebeu o sopro divino, cada um de nós carrega consigo a mesma centelha sagrada que nos conecta à criação. Nossas vidas são entrelaçadas em uma teia invisível de existência compartilhada, onde cada escolha, cada ação reverbera na eternidade. O propósito da humanidade transcende as fronteiras do tempo e do espaço. É uma jornada espiritual de autodescoberta e crescimento contínuo. Ao nos questionarmos sobre por que Deus criou Adão, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada neste mundo complexo e maravilhoso. Cada passo que damos, cada desafio que enfrentamos, nos aproxima um pouco mais da compreensão do plano divino para nossas vidas, que possamos seguir adiante com fé e coragem, conscientes de que somos parte de algo maior e mais grandioso do que podemos imaginar. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia. Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Ela nasceu de um gesto de cuidado quando Adão estava só no jardim do Éden. Deus o fez adormecer profundamente, tomou uma de suas costelas e, a partir dela, formou Eva. Ao despertá-lo, apresentou-lhe a nova companheira. Adão se encantou: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eva era diferente de todos os animais do jardim, era semelhante a Adão, feita para caminhar ao seu lado juntos. Deveriam cuidar do Éden, multiplicar-se e viver em comunhão com Deus. Mas foi também Eva quem se tornou a protagonista do momento decisivo da história ao ser abordada pela serpente. Eva viu a criatura deslizar sorrateiramente entre as árvores do Éden, sua língua bifurcada sibilando tentações no ar sereno. A serpente, astuta e persuasiva, sussurrou promessas de conhecimento e sabedoria ao ouvido de Eva. Seus olhos, curiosos e brilhantes, fixaram-se no fruto proibido que reluzia sob a luz suave do jardim. Movida pelo desejo ardente de desvendar os mistérios que lhe eram ocultos, Eva estendeu a mão trêmula e colheu o fruto proibido.
selando assim o destino da humanidade. Eva, com o coração acelerado e a mente repleta de incertezas, entregou o fruto proibido a Adão. Seus olhares se encontraram em um misto de temor e curiosidade, enquanto o suave aroma da fruta tentadora pairava no ar. Ao provar do fruto, Adão sentiu um turbilhão de sensações desconhecidas invadirem seu ser. A consciência da transgressão ecoava em seus ouvidos, mesclando-se com a doçura e acidez da polpa proibida. Eva observava atentamente as reações de Adão, ciente de que juntos haviam cruzado uma fronteira intransponível. A partir daquele momento, a inocência do Éden dera lugar ao peso da consciência e à inevitabilidade das consequências. Depois da expulsão do jardim, Eva se viu diante de um novo mundo, repleto de incertezas e desafios. O Éden, outrora lar perfeito, agora era apenas uma lembrança distante, com lágrimas nos olhos e o peso da culpa em seu coração. Eva enfrentou a dura realidade da vida fora do paraíso. Ela e Adão tiveram que aprender a sobreviver em um ambiente hostil, cultivando a terra com as próprias mãos e enfrentando as intempéries do mundo. Mesmo diante das adversidades, Eva permaneceu firme em sua fé e esperança de um futuro melhor. Assim tornou-se não apenas a mãe dos viventes, mas também um símbolo de resiliência e determinação para toda a humanidade. Eva, após ter provado do fruto proibido, sentiu uma mistura de sensações invadir sua alma. A doçura da polpa pecaminosa contrastava com a amargura da transgressão cometida. Seus pensamentos se enredavam em dúvidas e arrependimentos, enquanto o peso da culpa pesava em seus ombros. Ao encarar Adão após compartilhar o fruto proibido, Eva viu a sombra da desconfiança pairar entre eles. O silêncio entre o casal era ensurdecedor, carregado de significados não ditos e arrependimentos mútuos. Assim, Eva percebeu que a decisão tomada no jardim mudaria não apenas suas vidas, mas também o curso da história para sempre. Eva, após ter provado do fruto proibido, viu-se envolta por uma sensação avassaladora de conhecimento e poder. Cada pedacinho da fruta mordida parecia conter segredos milenares, revelando-lhe verdades ocultas e desejos antes adormecidos. A cada mastigação, um turbilhão de emoções contraditórias a invadia. O gosto adocicado da transgressão misturava-se com o amargor da culpa e o prazer proibido da descoberta. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desconhecida, refletindo a chama da curiosidade que ardia em seu peito. Eva sentiu-se viva de uma maneira que nunca experimentara antes, como se cada célula de seu ser estivesse despertando para um novo mundo de possibilidades e desafios. A partir daquele momento fatídico, ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. Eva, após a expulsão do Éden, viu-se diante de um mundo desconhecido e desafiador. A dor da separação do paraíso ecoava em sua alma, enquanto os raios de sol que antes banhavam o jardim agora pareciam mais distantes e frios. Cercada por uma natureza exuberante, porém implacável, Eva enfrentou a solidão e a incerteza do futuro. As lembranças do Éden, com suas cores vibrantes e aromas celestiais, eram como um sonho distante que se desvanecia a cada dia. Entretanto, em meio à adversidade, Eva descobriu uma força interior que desconhecia, a força da sobrevivência. Com determinação e coragem, ela e Adão construíram um novo lar, plantando sementes de esperança no solo árido da terra amaldiçoada. Assim, Eva se tornou não apenas a mãe dos viventes, mas também um exemplo de resiliência e perseverança para toda a humanidade. Eva, após a expulsão do Éden, viu-se diante de um mundo desconhecido e desafiador. O sol escaldante queimava sua pele delicada,
enquanto os ventos cortantes da noite sussurravam segredos antigos em seus orfeva. Os sons da natureza, uma vez harmoniosos, agora pareciam carregar um tom de melancolia e saudade. Cada passo no solo, árido e pedregoso, era uma lembrança dolorosa do jardim paradisíaco que perdera. No entanto, em meio à desolação, Eva descobriu uma nova força brotando dentro de si, a força da superação com determinação inabalável. Ela e Adão construíram um abrigo rudimentar entre as rochas escarpadas do deserto, protegendo-se das intempéries e dos perigos da noite. Cada nascer do sol trazia consigo a promessa de um novo dia e a oportunidade de recomeçar assim. Eva se tornou não apenas a mãe dos viventes, mas também um símbolo de coragem e esperança para toda a humanidade. Eva, após a expulsão do Éden, viu-se diante de um mundo vasto e desconhecido, repleto de maravilhas e perigos inimagináveis. Cada passo que dava na terra árida e acidentada era um lembrete constante da queda do paraíso. O brilho das estrelas no céu noturno parecia mais distante do que nunca, enquanto os sons da natureza ecoavam tristemente em seus ouvidos. A solidão era sua companheira constante, envolvendo-a como um manto sombrio nas longas noites solitárias. No entanto, em meio à escuridão da adversidade, Eva descobriu uma nova força ancestral pulsando em seu ser, uma determinação feroz a impelia a seguir em frente, apesar das lágrimas que teimavam em arco. Com coragem e resiliência, ela enfrentou os desafios da vida pós-Éden, erguendo-se como um farol de esperança em meio à escuridão que ameaçava consumi-la. Eva, após a expulsão do Éden, viu-se diante de um mundo vasto e desconhecido, repleto de maravilhas e perigos inimagináveis. Cada amanhecer trazia consigo a promessa de um novo começo, mas também a incerteza do que o dia poderia trazer. Em suas andanças pela terra desolada, Eva descobriu a beleza escondida nos lugares mais inesperados, nas flores, que desabrochavam timidamente entre as rochas áridas, nos riachos cristalinos que serpeavam pelo deserto e nas estrelas cintilantes que iluminavam o céu noturno. A solidão que antes a envolvia como um manto escuro aos poucos deu lugar à conexão com a natureza e com sua própria essência. Com os pés descalços tocando a terra áspera e os olhos voltados para o horizonte infinito, Eva encontrou paz dentro de si mesma e compreendeu que, mesmo fora do Éden, ainda havia beleza e esperança no mundo. Eva, após enfrentar as agruras da vida fora do Éden, descobriu em si uma força que nem ela mesma sabia existir. Cada desafio superado, cada lágrima derramada, fortaleceu sua determinação e resiliência. A solidão que um dia a envolveu como um manto escuro foi aos poucos substituída pela conexão com a natureza e com sua própria essência, ao contemplar o pôr do sol tingindo o horizonte de tons dourados. Eva sentiu-se parte de algo maior, parte de um plano divino, que transcende a compreensão humana. Com os pés descalços tocando a terra áspera e os olhos fixos nas estrelas cintilantes do céu noturno, ela encontrou paz dentro de si mesma e compreendeu que, mesmo fora do Éden, ainda havia beleza e esperança no mundo. Que a história de Eva nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e fé, sabendo que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e transformação. Se emocionou com essa história? Então não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre Eva e sua importância na história bíblica. Fique ligado para mais vídeos incríveis como esse. Esta parte do seu roteiro está vazia. Mas após desobedecerem a Deus, foram expulsos daquele paraíso fora do Éden. A vida se tornou dura, a terra era ingrata,
O trabalho exigia suor, e o coração humano já carregava as marcas da desobediência. Caim, o primogênito de Adão e Eva, nasceu em um mundo onde a sombra da desobediência de seus pais pairava sobre todos desde cedo. Ele testemunhou as dificuldades enfrentadas por sua família fora do jardim do Éden. Cresceu em um ambiente árido e desafiador, aprendendo a lidar com a terra ingrata e a dureza da vida. Seu nascimento trouxe alegria, mas também uma responsabilidade que ele ainda não compreendia totalmente. Caim carregava consigo o peso da expectativa de ser o primeiro filho de Adão e Eva fora do paraíso, em um mundo que se mostrava cada vez mais hostil. Abel, o segundo filho de Adão e Eva, nasceu em meio a um mundo em transformação, enquanto Caim se dedicava à terra árida e aos frutos que ela podia oferecer. Abel encontrava sua conexão mais profunda com os rebanhos que pastavam nos campos. Desde pequeno, ele demonstrava uma sensibilidade incomum, percebendo os sons da natureza e as necessidades dos animais. Sua dedicação em cuidar das ovelhas ia além do simples zelo. Era como se ele entendesse a linguagem silenciosa dos animais e soubesse acalmar seus medos apenas com um olhar sereno. A paciência de Abel contrastava com a impaciência de seu irmão mais velho, criando um equilíbrio único na família de Adão e Eva. Enquanto Caim buscava dominar a terra, Abel buscava viver em harmonia com todas as criaturas de Deus. Essa diferença fundamental entre os dois irmãos moldaria não apenas suas vidas individuais, mas também o destino da humanidade. Caim passava longas horas sob o sol escaldante, suando enquanto trabalhava a terra ressequida do campo. Cada sulco aberto pela enxada era como uma marca de sua determinação e esforço. Ele se dedicava com fervor à plantação, buscando extrair da terra árida o sustento para sua família. O suor escorria pelo rosto de Caim, mesclando-se com a poeira do solo, criando uma máscara que refletia sua obstinação em fazer brotar vida onde reinava a aridez. Os músculos de seus braços se fortaleciam a cada golpe desferido na terra ressequida, simbolizando a luta constante pela sobrevivência fora do Éden. Abel, desde jovem, demonstrava uma conexão profunda com os rebanhos que pastavam nos campos ao redor da morada de sua família. Seus olhos brilhavam de alegria ao observar as ovelhas se alimentando da relva verdejante, e seu coração se enchia de compaixão ao ouvir o balido suave dos cordeiros. Enquanto Caim se dedicava arduamente à terra ressequida, Abel encontrava paz e significado em cuidar dos animais confiados aos seus cuidados. Ele aprendeu a reconhecer cada ovelha pelo nome, a curar suas feridas com delicadeza e a conduzi-las com suavidade pelos caminhos do pastar. Sua voz calma acalmava os animais assustados, e sua presença era como um escudo contra os perigos que rondavam as criaturas vulneráveis. Abel não apenas cuidava das ovelhas por dever, mas sim por amor genuíno às criaturas de Deus, enxergando nelas a manifestação da bondade divina e da harmonia que ele tanto valorizava. Cada um tinha sua vocação, mas também suas diferenças. Caim, apesar de sua força e obstinação, carregava consigo uma sombra de solidão e amargura. Seu olhar duro refletia a dureza da terra que trabalhava, mas também revelava a cicatriz da desilusão por não ter sido o filho perfeito que seus pais esperavam. A cada sulco aberto pela enxada em busca de sustento, Caim sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros e a pressão de corresponder às expectativas que o cercavam. Enquanto isso, Abel, com sua sensibilidade incomum e espírito dedicado, encontrava conforto na simplicidade da vida entre os rebanhos. Seus olhos serenos refletiam a paz interior que ele carregava, fruto de uma conexão profunda com a natureza e com os seres. Abel via nas ovelhas não apenas animais para cuidar, mas companheiras de jornada em um mundo cheio de desafios e surpresas. Assim,
As diferenças entre os irmãos se tornavam mais evidentes a cada dia, enquanto um buscava redenção na terra árida e no suor do trabalho duro, o outro encontrava significado na harmonia. Chegou o momento crucial em que Caim e Abel decidiram fazer ofertas a Deus. Caim, com sua personalidade obstinada e orgulhosa, escolheu cuidadosamente os frutos mais abundantes de sua colheita. Ele os dispôs no altar com uma expressão desafiadora, como se estivesse provando sua superioridade perante seu irmão e perante Deus. Cada fruto representava não apenas o resultado de seu trabalho árduo na terra ressequida, mas também a tentativa de impressionar o Criador com sua generosidade aparente. Enquanto isso, Abel, com seu espírito manso e dedicado, selecionou as melhores ovelhas de seu rebanho. Ele as preparou com carinho e reverência, reconhecendo nelas a dádiva da vida que Deus lhe confiara. Cada animal oferecido no altar era um símbolo da gratidão profunda que Abel sentia em seu coração puro e sincero. Quando chegou o momento de acender o fogo sobre os altares, as chamas dançaram de maneira distinta às do altar de Caim, crepitaram com um brilho fugaz, refletindo a vaidade e a arrogância contidas na oferta. Já as chamas do altar de Abel ergueram-se em uma dança serena e harmoniosa, como se reconhecessem a pureza da intenção por trás do sacrifício. Assim, nesse momento solene, as ofertas dos dois irmãos revelaram não apenas suas diferenças individuais, mas também suas motivações mais profundas diante do Criador. Ao observar as chamas do altar de Abel dançando em harmonia, Caim sentiu uma mistura avassaladora de emoções. A inveja ardia em seu peito como um fogo devorador, consumindo qualquer resquício de paz interior que ainda pudesse existir. Seu olhar se fixou nas chamas brilhantes, e a sombra da rejeição parecia pairar sobre ele, como uma nuvem escura. Cada crepitar das chamas ecoava em sua mente, como um lembrete cruel de sua própria insuficiência perante Deus. A ira borbulhava em seu interior, distorcendo sua expressão e envenenando seus pensamentos, enquanto o fogo do altar de Abel era aceito pelo Criador com graça e misericórdia. O fogo do altar de Caim permanecia inerte, refletindo a dureza de seu coração rebelde. Nesse momento crucial, a diferença entre os dois irmãos se tornou ainda mais evidente, enquanto Abel oferecia seu sacrifício com humildade e gratidão. Caim se via consumido por um turbilhão de sentimentos negativos que o afastavam cada vez mais da presença divina. Caim, consumido pela inveja e ira, tramou em segredo um plano terrível contra seu próprio irmão Abel. Em uma tarde sombria, sob o manto da escuridão, Caim atraiu Abel para um local isolado no campo, longe dos olhares curiosos e das testemunhas indesejadas. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo sussurro do vento e pelo farfalhar das folhas nas árvores. Abel confiou em seu irmão mais velho, sem suspeitar das trevas que se ocultavam em seu coração. Quando menos esperava, foi surpreendido pela traição brutal de Caim. As palavras de amor e fraternidade deram lugar ao grito agudo da dor e à visão turva do sangue derramado sobre a terra sedenta. O primeiro ato de violência entre irmãos deixou marcas indeléveis na história da humanidade, ecoando pela eternidade como um lembrete sombrio das consequências da inveja desenfreada e do ódio desmedido. O sangue de Abel clamava por justiça e misericórdia diante de Deus, ecoando pela vastidão dos céus, como um testemunho silencioso do primeiro crime cometido entre irmãos. A terra, que absorveu o sangue inocente derramado por Caim, parecia gemer sob o peso da transgressão, revelando a profundidade da ferida causada pelo fratricídio. Enquanto Caim tentava ocultar sua culpa sob máscaras de falsa inocência,
Seu coração se tornava um abismo de desespero e solidão. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, confrontou Caim com a realidade de seu pecado e o alertou sobre as consequências inevitáveis de suas ações. O sinal colocado em Caim não apenas o protegia da vingança dos homens, mas também o marcava como um exemplo vivo das escolhas que moldam nosso destino. Assim, a história de Caim e Abel se tornou não apenas uma narrativa sobre os perigos da inveja e do ódio desmedido, mas também um lembrete atemporal sobre a importância da responsabilidade e do arrependimento diante do Criador. Após o trágico evento que marcou a vida de Caim e Abel, a história da humanidade tomou rumos inesperados. Caim partiu exilado para a terra de Nod, carregando consigo o peso de seu crime e a marca de seu castigo. Em sua jornada solitária, ele enfrentou os desafios da solidão e do arrependimento, refletindo sobre suas escolhas e as consequências devastadoras de seu ato impensado. Enquanto isso, Eva, ainda em luto pela perda de Abel, encontrou consolo na chegada de um novo filho, Sete. O nascimento de Sete trouxe uma luz de esperança para a família dilacerada, lembrando a todos que, mesmo diante da escuridão da tragédia, ainda havia espaço para a redenção e o perdão. Assim, a linhagem de Adão e Eva se ramificou em direções distintas. Caim, seguindo seu caminho marcado pelo fratricídio e pela culpa, enquanto Sete representava uma nova chance para reconstruir o elo perdido com Deus e com seus semelhantes. A história dos filhos de Adão e Eva ecoaria através dos séculos, lembrando a humanidade das escolhas que definem nosso destino e do poder transformador do amor divino. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia.